A regulamentação da reforma tributária concede tratamento especial a uma série de contribuintes. Os diferentes regimes de tributação vão desde um abatimento de 30% sobre o valor da alíquota até a isenção do Imposto sobre Bens e Serviços, o chamado IBS, e também da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS. O projeto de lei complementar nesse sentido foi aprovado pelo Senado no último dia 12 deste mês, com relatoria do senador Eduardo Braga, que é do MDB pelo Amazonas, e aguarda agora deliberação da Câmara dos Deputados. A gente fala mais sobre esse assunto, a regulamentação da reforma tributária, e conversa agora com o diretor de Relações Internacionais e Intersindicais e também presidente eleito do Sindifisco Nacional, Dão Real, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Dão. Bom dia Jefferson, bom dia Ernesto, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Um grande abraço. Explique inicialmente para a gente quais são esses principais avanços e desafios que esse projeto de lei representa para o sistema tributário brasileiro. Dão. Pois é, Jefferson, foi aprovado então o PLP 68, que ele é a regulamentação da Emenda Constitucional 132. A emenda constitucional é aquela lá da PEC 45, enfim, que se transformou na reforma tributária dos tributos do consumo. Vejam, essa reforma tributária não mexe na renda e ela não mexe na tributação patrimonial, exceto alguns aspectos assim muito residuais, mas ela mexe apenas na tributação sobre o consumo. A função dessa reforma foi uma reforma funcional, menos estrutural, funcional. Ela juntou 5 tributos que incidem sobre o consumo, que é o 3 da União, IPI, PIS e COFINS, são 3 tributos da União, um tributo dos estados que se chama ICMS, que é o maior tributo dos estados hoje, e o imposto e um tributo municipal que se chama IS, Imposto sobre Serviços, é o único tributo sobre serviços, que é dos municípios. Juntou esses 5 num único tributo chamado IVA, seria um IVA, um Imposto sobre Valor Adicionado, dividido em 2 parcelas. Uma parcela que se chama IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e outra parcela que se chama CBS. O IBS pertence aos estados e municípios, e o IBS pertence, e a CBS pertence à União. Se chama que as pessoas comentam que são 2 tributos, né? IBS e CBS. Na verdade é um só, porque a base de cálculo é a mesma, são os mesmos fatos geradores, tudo é igual. A única coisa que muda é que uma parcela da alíquota pertence à União, que se chama Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e a outra parcela se chama IBS, que é dos estados e dos municípios. Agora, Dão, além desse... Oi, diga. Existiria uma preocupação no sentido de que esses tratamentos especiais podem comprometer a simplificação tributária exatamente pretendida pela reforma? Pois é, Jefferson. Realmente, a ideia original era uma simplificação, o que quer dizer, um alinhamento horizontal das alíquotas, né? Como eram 5 tributos, tinham alíquotas muito variadas, porque eles tinham seguiam exatamente o princípio da seletividade baseado na essencialidade. O que quer dizer, alguns produtos poderiam ter alíquotas mais elevadas, outros mais rebaixadas, alguns teriam isenções, enfim. Esta era a regra dominante. Isso fazia com que produtos supérfluos pudessem ter alíquotas muito elevadas. Por exemplo, armas e munições tinham alíquotas acima de 70%. Agora está em torno de 50%, 60%. Né, motos importadas, bolsas de Vison, enfim, coisas de consumo supérfluo, então essas coisas poderiam ter alíquotas bem elevadas. Bom, a ideia original da reforma tributária era de nivelar, ficar tudo horizontalizado. Então, tu terias uma elevação das alíquotas menores, uma redução das alíquotas maiores, e não tem mais diferenciação de alíquota por produto. Tudo igual, produto e serviço, tudo a mesma alíquota. Essa é a premissa básica. Mas isso, logo no início da reforma, já começou-se a perceber que era quase inviável. Até porque a primeira exceção que foi colocada já na reforma, na PEC 45, foi a Zona Franca de Manaus. Ou seja, a Zona Franca de Manaus ela foi excepcionada.
tudo que passa pela Zona Franca de Manaus teria o direito, portanto, a ser isento de tributos, não teria alíquota nenhuma de tributos. Já era a primeira exceção. A partir dali começaram várias outras exceções. Por exemplo, o setor da saúde, da educação, né, que teriam alíquotas niveladas como qualquer produto, inclusive como produtos supérfluos. Houve ali uma pressão para que esses setores também tivessem reduções de alíquotas, principalmente a área da saúde, né, redução de 60% de alíquotas, redução de 100% para alguns medicamentos, alguns produtos. O setor da educação, mesma coisa, né, e depois começou também uma pressão em relação ao setor da alimentação, né, até porque a cesta básica estava com uma alíquota supostamente reduzida, de 7% a 12%, né, a cesta básica, e a partir da reforma tributária passaria para uma alíquota de 25%, 26%. Ou seja, então, ela seria onerada com a reforma. Portanto, veio também uma pressão para reduzir o peso da alíquota para a cesta básica. Estas exceções todas, e mais algumas que foram obtidas por muito lobby, né, principalmente na área da profissionais liberais, setor do agro, ou seja, os insumos agropecuários, quer dizer, esse setor financeiro, todas essas exceções foram fazendo o seguinte, um tratamento um pouco mais privilegiado para alguns segmentos da economia. Ora, isto faz com que a outra alíquota, a alíquota de referência, que é aquela alíquota horizontalizada, tenha que subir um pouco, porque também tinha um pressuposto da reforma que não poderia reduzir a arrecadação. Portanto, se um setor reduz, o outro setor, o restante dos setores, precisa aumentar. A alíquota é uma conta de chegada. É uma conta de chegada a partir da arrecadação desejada. Ou seja, eu preciso manter o mesmo volume de arrecadação que esses tributos produzem. Para manter o mesmo nível de arrecadação, eu tenho que combinar aquelas alíquotas que foram reduzidas, porque são casos excepcionais, com as alíquotas dos demais produtos para que o volume total de arrecadação permaneça inalterado. Então, sim, houve muito lobby para excepcionar determinados segmentos, setor hoteleiro, setor de serviços de profissionais liberais, o setor médico hospitalar, o setor da cesta básica, enfim, eu digo lobby, mas também é pressão popular, né, que foram o setor financeiro, setor de imóveis, né, porque o IVA, esse imposto sobre o valor adicionado, ele tem uma característica diferente daqueles tributos que ele substitui. A característica é a universalidade, ele tem que incidir sobre tudo. Né? Os tributos anteriores, eles poderiam excepcionar determinados produtos ou segmentos. O IVA não, incide igual sobre todos os bens e serviços. E como ele passa a incidir sobre tudo, então tem setores que não eram tão tributados antes que passarão a ser tributados, e outros setores que eram mais tributados antes e que são mais tributados passarão a ser menos tributados com a instituição desse novo tributo chamado IBS/CBS. A gente está conversando aqui com Dão Real, que é presidente eleito do Sindifisco Nacional, a propósito desse projeto de lei complementar 68 de 2024, aprovado pelo Senado e que regulamenta a reforma tributária em diversos pontos. Ernesto Marques, que está acompanhando essa nossa conversa, quer fazer uma pergunta para o senhor também, Dão? Bom dia, Dão. Legal. Bom dia, Ernesto. Tudo bem? Então, Dão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele se gabando do feito, né, de ter conduzido a votação da regulamentação, disse que estava acabando com o manicômio tributário. Mas a gente sabe que no processo legislativo brasileiro sempre tem as exceções, que apareceram várias aí. Você estava enumerando as exceções, eu fiquei imaginando, sobrou que setor para pagar? Livre da sua obrigação de tantas exceções, mas isso faz parte, tem a história dos jabutis, às vezes, que os senhores deputados e senadores colocam, e a gente vai saber depois, né? Mas eu te pergunto, essa vantagem que a gente teria, por exemplo, com o fim de cada estado ter uma legislação de ICMS, que é uma loucura. Nesse sentido, dá para dizer que a gente avançou e, pelo menos, saiu de um manicômio para um CAPS? Pois
Pois é, Ernesto, veja bem, a ideia, vejo que às vezes vai se criando, né, alguns conceitos, né, o manicômio, a complexidade, um sistema, enfim, justamente para ir produzindo algumas reformas, mas nem sempre, né, aquilo que se produz é menos complexo do que aquilo que se substituiu. O sistema criado, ele é um sistema muito complexo, extremamente complexo. Eu diria mais complexo do que os tributos anteriores. Mas ele simplifica o cumprimento da obrigação. Ou seja, para o contribuinte, para o empresário que repassa o tributo, isso é importante dizer, nós não estamos falando aqui de tributo de empresário. Isso é tributo de consumidor. Quem paga esse tributo é o consumidor. Para o empresário, que ele é um depositário do tributo, ele recolhe do consumidor e paga, para ele ficou muito mais fácil. Para ele ficou muito mais fácil e mais barato. O sistema, por mais complexo que ele seja, pelas exceções, né, pelas regras que foram criadas ali e pela transição enorme, um período longo de transição, por mais complexo que ele seja para o Estado administrar, para o empresário que opera a transferência do tributo das mãos do consumidor para o Estado, ficou mais fácil. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque ele vai trabalhar com apenas um tributo, e não com 5, como tem hoje. Portanto, ele vai economizar mão de obra, ele vai poder demitir gente. Então, ele pode reduzir o seu custo administrativo do setor fiscal. Esse único tributo vai ter uma alíquota única. Não vai ter aquelas tabelas com 500 alíquotas diferentes para determinados produtos. É o mesmo tributo, a mesma alíquota. As exceções estão relacionadas com esta alíquota. Ou seja, se a alíquota for 25%, por exemplo, a exceção vai ser 60% de 25%, ou 100% de redução de 25%. Então, não são alíquotas diversas para diversos produtos ou bens ou serviços. Não, é uma única alíquota que vale para todo mundo. Vai ter variações, sim. Esta variação vai ser decorrente de o Estado ou o município alterar a sua parcela de alíquota. O Estado e o município perdem competência nessa história toda. Perdem muita competência, porque eles perdem competência de legislar o tributo. O máximo que eles poderão fazer nesse tributo é reduzir ou aumentar uma pequena parcela da alíquota. Aquela parcela que lhe cabe. Diga. Me corrija se o raciocínio não for correto do ponto de vista de alguém da área fiscal, né? É que nós, jornalistas, inclusive, repetimos muito nos últimos anos, talvez na última década, a exaustão de que o grande problema do país, das finanças públicas, era a corrupção. Né? Agora, acho que tem um dado que diz que o que nós perdemos com sonegação, que também é uma forma de não se sonega sem corrupção, muito maior, principalmente servidor público, é 7 vezes maior do que o país perde com a corrupção direta, desvio direto de recurso público. Isso. Agora, pelo que você está me dizendo, se fica mais fácil, né, e mais barato, inclusive, pagar imposto, a gente pode esperar, como resultado da reforma, que tenha menos sonegação, já que vai ficar mais fácil e até mais barato para o empresário andar na linha e não sonegar, porque muitas vezes a complexidade do sistema ou o peso da carga tributária termina, de alguma maneira, justificando. Eu vou sonegar porque é difícil pagar imposto, porque é muito caro. A gente desata esse nó com a reforma? Eu diria assim, eu acho que a maior motivação para a sonegação não é a complexidade, né? É o desejo de não pagar mesmo. Conversa fiada de sonegador, né, Beto? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, claro, ficou mais simples. Eu diria o seguinte, é mais difícil ficar fazendo manobras para não pagar. Ou seja, eu classifico o meu produto como se fosse doce, quando na verdade é uma torta, enfim, daí para poder pagar menos tributo. Planejar para pagar menos. Isso ficou mais difícil, porque agora é tudo igual. Não interessa se
Se o cara está vendendo... Se malandro soubesse como é bom ser honesto, malandro seria honesto só de malandragem. Exatamente. Caminhando para isso. Exatamente. Então, nesse aspecto, eu concordo. Nesse aspecto, eu acho que ficou assim um pouquinho mais difícil para manipular dados para sonegar tributos. Eu acho que ficou um pouco mais difícil. Ficou mais barato, sim, para o empresário ele cumprir a obrigação dele de transferir o tributo para o Estado ou para a União. Ficou mais barato para ele. E um outro aspecto, a reforma tributária, ela desonera absolutamente tudo do setor econômico, do setor empresarial. Tudo. O imposto sobre consumo, hoje, ele tem uma característica que este setor que estimulou esta reforma defende, que condena, que é a característica da cumulatividade. Quer dizer o seguinte, nem todos os tributos que incidem sobre a cadeia produtiva são recuperados no preço final do produto. Ou seja, eles oneram a produção e eles podem virar lucro da empresa ou eles podem virar preço de mercadoria. Nem todo o tributo vai para o consumidor. Eles ficam dentro da cadeia, isso se chama cumulatividade. Quando ele fica dentro da cadeia, o Estado não perde. Ou seja, o Estado ganha aquele tributo. Quando eles dizem agora e promovem agora uma reforma em que acaba com a cumulatividade, esse talvez seja o principal efeito da reforma, acaba com a cumulatividade. Todos os tributos, 100% dos tributos que incidem na cadeia produtiva, ou vão ser cobrados do consumidor final, ou o Estado devolve o valor para o empresário no caso da exportação. O que quer dizer? Eles conseguiram esta façanha de reduzir o custo administrativo do tributo e o custo tributário para o setor empresarial. O setor empresarial, portanto, não vai poder se queixar de que tem tributos na produção dele. Tudo vai ser descarregado no consumidor. Vejam, quem vai pagar a conta, já que não pode diminuir a arrecadação, é o consumidor. Sempre vai ser o consumidor. Ele vai pagar a conta de todos os tributos que ficaram dentro da cadeia produtiva e também de todos os tributos que forem devolvidos para o empresário quando ele exportar o produto final. Então, um setor empresarial do agronegócio, que tem ali todo um sistema, uma contratação de serviços, compra de produtos, de insumos, e vende para o exterior a produção dele, tanto o Estado, quanto o município, quanto a União, vão devolver para ele todos aqueles tributos que incidiram, até mesmo sobre ativo imobilizado, construção de imóveis, compra de máquinas, tudo vai ser devolvido. Hoje não é tudo devolvido. Hoje o Estado tributa, em parte, residualmente, tributa o exportador, né? Tributa no tributo que fica acumulado. A partir da reforma não tem mais cumulatividade, portanto eu tenho que devolver todo esse tributo para ele. Se eu devolvo tudo para ele, eu tenho que arranjar uma fonte para compensar, porque eu não posso perder a arrecadação. Então a fonte para compensar é exatamente transferir para o consumidor final, no mercado interno, toda a conta. Né? Toda a conta. Então, esse é um fenômeno que essa reforma está produzindo e vai produzir, que é diferente, muito diferente da situação atual. Né? Então, se nós temos hoje um sistema complexo, cumulativo, que deixa parcelas de tributos dentro da cadeia produtiva, o que quer dizer, o Estado não perde arrecadação, políticas públicas são preservadas neste processo, com a nova reforma e com essa ideia da simplificação e do fim da cumulatividade, o Estado vai perder recursos captados dentro do setor produtivo e se obriga a arrecadar esses recursos somente dos consumidores finais, né, somente do mercado. Esse é um fenômeno. O segundo fenômeno que aparece nessa reforma, bom, mas de qualquer forma, já que o empresário não tem tributos, né, então também ele não tem razão para sonegar, ele só está transferindo o tributo que ele arrecada do consumidor final, ele só está transferindo para o Estado aquilo que ele arrecada. Existe um mecanismo na reforma que é a transferência automática. Se for implementado, aí não tem sonegação mesmo, porque aí já está no próprio pagamento da conta, uma parte do pagamento já debido automaticamente. Fonte, né? Como se fosse um imposto retido na fonte, como se fosse. Ou seja, ele não tem como sonegar.
né? Nem passa pela mão dele. Exatamente. O pessoal diz que... boa parte do trabalho de auditoria fiscal hoje é feito à distância. Não precisa mais você ir na empresa, pegar o livro para olhar. Né? A maior parte é à distância. Isso. A maior parte é à distância. Está ficando cada vez mais difícil. Então a gente pode esperar mais eficiência, mas não dá para esperar menos imposto também. Isso é ilusão. Né? Não. O que vai acontecer efetivamente é que vai acontecer me parece, né? Uma variação dos preços relativos, né? Coisas que eram mais baratas passam a ficar mais caras, coisas que eram mais caras passam a ficar mais baratas. Isso tende a acontecer, uma nova reconfiguração dos preços. Estamos longe da realidade de quem tem mais paga mais imposto, quem tem mais patrimônio passar a pagar. Isso a gente está longe ainda de chegar. Isso ainda está longe. A gente melhorou muito pelo visto, mas ainda está longe do que a gente possa chamar de uma situação de equilíbrio, de justiça fiscal, para quem tem mais, contribuir mais. Né? Nesse aspecto da reforma sobre o consumo, é muito difícil colocar componentes de justiça fiscal. Existia, por exemplo, um componente de justiça fiscal na Constituição, que é a seletividade baseada na essencialidade dos produtos. Isso é um componente. Ou seja... Eu estou fazendo agora, mas nas exceções, tirou armas e munições, por exemplo. Isso. Então, revólver, por exemplo, ninguém vive sem bala, afinal de contas. Mas é interessante porque hoje o sistema, na forma como ele está, ele permite fazer isso. A partir da reforma não pode fazer mais. Ou seja, o princípio da essencialidade ele é substituído pelo princípio da neutralidade. A neutralidade quer dizer o seguinte: eu não posso variar o preço do produto com o tributo. Eu não posso variar o preço do produto com o tributo. Esse é o princípio da neutralidade. É um princípio liberal. Eles colocaram no texto da reforma tributária um princípio, eu diria, neoliberal, inclusive. Neutralidade tributária. A neutralidade diz: o Estado não pode usar o tributo para induzir ou estimular determinados consumos, ou baratear ou encarecer determinados tipos de consumo. Hoje a gente faz isso. Hoje com o ICMS, com o IPI. O IPI das armas e munições é 60%, é 55%. O IPI. Com a reforma, o IPI acaba e a alíquota de armas e munições passa a ser a alíquota de referência. Está sendo estimado que vai ser 26,5% ou 27%. Uma alíquota de referência. Cai de 55% para uma alíquota de referência de 26%. Outros produtos, perfumes importados, hoje é mais de 70% a alíquota, perfumes importados. Né? Vai baixar para 25% e 30%. Jet ski, todos esses bens de uso restrito, bens da classe alta, vão baixar as alíquotas. Não há dúvida quanto a isso. Mas se criou um tributo que cumpriria a função da seletividade, que é o imposto seletivo. Só que se restringiu a seletividade... Exato, o imposto do pecado. Se restringiu a função desse tributo apenas aos produtos que causem danos à saúde e meio ambiente. E se eliminou o princípio da essencialidade. Então não é mais pela essencialidade, os produtos mais essenciais com alíquotas menores, produtos menos essenciais com alíquotas maiores. Isso deixou de existir. Isso foi retirado da Constituição. E a essencialidade criada, baseada apenas no pecado, na saúde e no meio ambiente, ficou absolutamente desidratado aí sim pelos lobbies. Né, pelos lobbies. Por exemplo, um dos produtos que poderia dizer qual é o produto candidato número 1 para o imposto seletivo? O agrotóxico. Para mim, o agrotóxico é o produto candidato número 1 para ser tributado pelo imposto seletivo. Ele causa dano à saúde, causa dano ao meio ambiente. Mas ele foi retirado da pauta porque ele vai ter uma redução do IBS. Qualquer produto que tenha redução de IBS não pode ficar sujeito ao imposto seletivo. Um parágrafo que colocaram na última hora lá no texto, né? Agora, como tu estava falando, Ernesto, a reforma progressiva é a da renda, né? É a da renda. Enquanto a gente não mexer na reforma da renda, dificilmente a gente vai conseguir reduzir as desigualdades sociais, vai conseguir reduzir, garantir, né, o respeito à capacidade contributiva. Então, a gente está aguardando aí para uma reforma da renda. A correção da tabela do imposto de renda já gerou uma reação muito virulenta. Não dá para imaginar. Eu não sei. Eu não sei o que deu mais reação, sabe? Se foi a promessa de elevar para 5 mil o limite de isenção,
ou se foi a ameaça de cobrar 10% de quem ganha acima de 50 mil. Eu tenho a impressão que... ao mesmo tempo, né? eu acho que o que pesou mais efetivamente foi... Vejam que é uma promessa, que é uma proposta muito pouco ousada. Nós temos mais de 840 bilhões de renda isenta distribuída a sócios e acionistas de empresa. Isento. Lucro e dividendo isento. 840 bilhões. Se a gente simplesmente revogasse essa isenção, a gente poderia arrecadar, cobrando o mesmo tributo que a gente cobra do trabalhador, a gente poderia arrecadar mais de 150 bilhões, mais de 160 bilhões. Só desta renda de lucro e dividendo. Não é isso que o governo está propondo. O governo está propondo muito menos. O governo está propondo uma alíquota mínima para quem ganha acima de 50 mil, mínima de até 10%, ou seja, não passa de 10%. A alíquota mínima quer dizer, a pessoa ganha 1 milhão, ela vai ter uma alíquota que ela calcula lá, se a alíquota dela deu 5%, alíquota efetiva, cobra mais 5% para ficar no mínimo 10%. Ou seja, é uma medida muito modesta. A tributação desses mais ricos ficarão ainda inferior à tributação dos trabalhadores, e mesmo assim está havendo uma pressão e um lobby violentíssimo contra essa proposta, que é uma proposta de pai para filho, né? Dão Real, que é diretor de Relações Internacionais e Intersindicais e também presidente eleito do Sindifisco Nacional. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Aproveito para desejar boas festas neste fim de ano. Um bom dia e até uma próxima, Dão. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Um prazer muito grande, um agradecimento muito especial a todos vocês, a todos os ouvintes. E também boas festas e um feliz ano novo para todos. Um grande abraço. Obrigado. Agora são 7h57 na Tarde FM.